TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje vamos falar sobre saber esperar, uma coisa que nós ainda temos muita dificuldade em fazer, e vamos perceber as mais-valias que nos trazem o facto de nós aprendermos a saber esperar. E vamos começar com uma frase que eu encontrei do autor desconhecido, que diz que a paciência é a arte de saber esperar. E que paciência realmente é algo que todos nós, obrigada, temos de muito pouco, não é? Desculpem lá, só para... Em momentos de reflexão, é um livro muito pequenino, de Chico, diz-nos assim: paciência em verdade é perseverar na edificação do bem a despeito das arremetidas do mal e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Atenção que aqui ele não nos diz, e nós vamos aprender isso, que paciência é ficar sentado e parado à espera que as coisas aconteçam. Não é isso. Paciência é, apesar das dificuldades, nós permanecermos firmes na caminhada, esperando que possamos lá à frente colher os frutos daquilo que nós semeamos. E vamos, como sempre, começar pelo Evangelho, a nossa base, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Um espírito amigo, trouxe-nos esta mensagem. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória do céu. Quando ele fala aqui na dor, é uma bênção. Porquê? Apesar de nós ainda encararmos a dor como uma coisa menos boa, a dor é um instrumento que nós temos nas nossas vidas para nos avisar que alguma coisa não está bem. E para nos mostrar que nós precisamos de corrigir algo que nós temos em nós. Exemplo, quando nós temos uma doença, muitas vezes a doença chega até o nosso corpo físico, foi algo alimentado por nós a nível psíquico e espiritual. Então, como a coisa foi avançando e nós não fizemos nada para corrigir, ela espelhou-se no corpo. E é aí que muitas vezes nós corremos atrás do prejuízo, digamos assim. Mas é um aviso muitas vezes para nós mudarmos de direção. E nós, quando nós estudamos, nós vemos que, e há uma frase, eu não me lembro de quem é, que diz que a dor é a nossa melhor professora. Se nós formos a ver no dia-a-dia, as melhores aprendizagens, as maiores lições foram aprendidas através da dor. Verdadeiras lições. Então, ele diz que isto é algo que nós estamos a fazer aqui. Porquê? Ao contrário do que nós achamos, e como já foi falado, nós não vimos aqui a passeio. Não é assim que as coisas funcionam. A Terra é uma escola. E a escola é como funciona. Para passar de ano, existem vários testes ao longo do ano. E é assim que funciona a nossa reencarnação. Nós estamos aqui para corrigir erros do passado e seguir caminhando em frente. Só como nós ainda estamos num grau de evolução ainda assim muito pequenino, ainda temos muito pela frente, os erros cometidos e os erros que continuamos a cometer são muitos. E é através dessa dor, das dificuldades, que nós vamos aprendendo a depurar-nos e a dar valor verdadeiramente àquilo que outrora nós não demos valor. E vamos passar. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Não nos esqueçamos que fora da caridade não há salvação. E porquê que a paciência é também uma caridade? Vou dar um exemplo muito simples. Numa vida conjugal, que é quando nós menos temos paciência, não é? Porque, efetivamente, fora de casa, nós conseguimos
comportar-nos minimamente, pelo menos aparentemente. Mas é em casa, e por isso é que se diz que o núcleo familiar é o laboratório, o nosso verdadeiro laboratório, é quando nós nos despimos todas aquelas capas que nós temos e nós mostramos realmente como somos. E é aí que aquela falta de paciência aparece no nosso dia-a-dia. Seja porque o nosso companheiro ou companheira chegou mal-humorado porque teve problemas no trabalho e em vez de nós sermos pacientes e compreendermos, nós entramos naquela discussão. Seja porque muitas vezes ele precisa não de um rebate, mas precisa de um abraço, precisa de um ombro amigo, tal como nós precisamos. Tantas vezes o nosso dia-a-dia corre tão mal e que a única coisa que nós precisaríamos quando chegássemos a casa era de um abraço e nós não temos. Então é aqui que começa verdadeiramente o cultivo da paciência. Nós tivemos aqui há uns anos um orador brasileiro que falou efetivamente sobre a paciência e que ele dizia que nós tínhamos muito aquela frase, eu perdi a paciência com ele. E durante a palestra ele demonstrou-nos que nós não perdemos a paciência, nós nunca a tivemos. Porque quem conquista a paciência não a perde em tempo algum. É uma virtude que nós vamos adquirindo. Portanto, se nós ainda dizemos que perdemos a paciência com A, B e C, significa que nós ainda não a conquistamos. Porque é uma conquista constante. É aquela frase que nos custa ainda, por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade, que é preferível ter paz do que ter razão. Muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas diferenças são porque nós preferimos ter razão. Nós preferimos entrar naquela discussão, naquele bate-boca, para ter razão por causa do nosso orgulho, do que simplesmente silenciar, ter paciência para com o outro, porque não significa, quando nós silenciamos, não significa que nós estamos a dar razão ao outro. Não é nada disso. O outro pode efetivamente estar errado. Mas ele não precisa que eu rebata o menos bom com o igualmente menos bom. Nós precisamos de aprender a rebater aquilo que é mau com o bem. E a paciência muitas vezes é isso. Quantas e quantas situações difíceis seriam evitadas se nós tivéssemos paciência? A nível conjugal. Agora, a nível de vida. Quantas decisões, quantas situações que nós nos metemos seriam evitadas se nós pelo menos esperássemos para decidir no dia a seguir? Nós ainda queremos decidir muito no momento, no calor do momento. E acabamos, muitas vezes, por nos complicar exatamente porque não tivemos paciência para respirar fundo, contar até 10 e dar uma volta, para depois, com calma, refletir na melhor opção a tomar. Se nós fizéssemos isso no nosso dia-a-dia, acreditem que havia muita coisa de menos boa que nos acontecem que não aconteceria, porque nós não daríamos essa brecha. Nós não abriríamos essa brecha. Por isso, como ele diz aqui, é exatamente uma caridade. Porque aquilo que nós queremos para nós também temos de fazer pelos outros. E muitas vezes, quando nós vimos zangados, quando nós vimos revoltados, aquilo que nós precisamos é que alguém nos diga que vai tudo ficar bem. Seja com um olhar, seja com um sorriso, seja com um abraço. Só quando é o outro nesse lugar, nós esquecemos que ele pode precisar disso também. E aquilo que nós fazemos de bem para os outros, volta sempre para nós. Ainda estamos numa fase de evolução em que ainda pensamos muito naquilo que nós vamos receber em troca. Que seja. Se para isso nós fizermos mais o bem, que seja. Nesta fase em que nós estamos, com certeza eles vão, como sempre, compreender. E ele continua. A caridade consiste na esmola dada aos pobres. É a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Essa caridade
realmente a pegar abrir a mala, entregar uma moeda, ou ir entregar um cabaz, ou ir ajudar no cantinho, ou dar uma sopa, essa caridade é a mais fácil de todas. Porquê? Porque nós estamos numa posição, ou pomos-nos numa posição superior. Já as mesmas pessoas, se nós analisarmos a nossa vida, nós vemos que é muito mais fácil dar do que pedir. Então, como nós ainda somos muito orgulhosos, para nós é muito fácil dar-se. Mas se nós estivermos numa situação inversa, nós não conseguiríamos pedir. E aqui, a verdadeira caridade, que é a caridade moral, que é aquela que Jesus diz e que fala, fora da caridade não há salvação, é exatamente a que nós temos, não é só com os sem-abrigos, com aqueles que têm algum problema financeiro, não. É com as pessoas, muitas vezes, que estão do nosso lado, dentro da nossa família. Porquê? Porque são espíritos que vêm de milénios, juntamente connosco, e que nós vamos ali. Uma vez um faz uma coisa menos boa, outra vez faz outra, e andamos nesta caminhada juntos. E Deus é tão bondoso que nos põe todos na mesma família para conseguirmos finalmente ultrapassar esses obstáculos. Então, o perdão é muito difícil, é. Mas ele nos mostra que se nós encararmos todas essas dores que vêm muitas vezes dessas pessoas, se nós encararmos como provas que nós temos que ultrapassar, vai ser muito mais fácil para nós seguir em frente. Porque nós vamos nos resignar e vamos trabalhar com essa resignação. Não nos revoltamos. Porque o nosso grande problema é nos revoltarmos. E depois ficamos naquele ciclo vicioso, não saímos do mesmo caminho. As pessoas vão avançando, todos os que estão à nossa volta vão avançando e nós ficamos exatamente estagnados, no mesmo sítio. E vamos prolongando o sofrimento, cada vez mais. Depois ficamos muito aflitos, nós queremos ser felizes, queremos estar bem, queremos viver em paz, mas nós não podemos colher aquilo que nós não semeamos. Não adianta eu querer semear milho e colher batatas. Não funciona assim. Então não adianta nós queremos colher coisas boas se tudo aquilo que nós semeamos não vão dar esse fruto. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Nós temos a mania, não é por acaso que a revista destes 2 meses, janeiro e fevereiro, fala exatamente do otimismo sempre. Nós temos a mania de ver sempre o copo meio vazio. E o que é que acontece? Nós focamos-nos a vida toda nas coisas más que nos aconteceram. Se nós fizermos detalharmos toda a nossa vida imparcialmente e virmos, pomos de um lado as bênçãos que nós recebemos e do outro todas as dores, todos os sofrimentos, nós vamos ver, como ele diz aqui, que as bênçãos são muito mais numerosas. Só como nós só nos conectamos com as coisas menos boas, parece que toda a nossa vida é um mar de desgraças e esquecemos das pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. E se nós fizermos esse exercício, olhar para trás e ver as nossas dificuldades, aquelas situações mais complicadas com que nós nos deparamos, e analisarmos verdadeiramente, nós vamos ver que em algum momento aconteceu alguma coisa que nos ajudou nesse processo. Seja uma pessoa, seja uma mensagem, o que for. Porque Ele manda sempre a ajuda necessária. Só que é como Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Eles não conseguem fazer o caminho por nós. Ponto. Eles não conseguem resolver os problemas por nós. Então, cada vez mais, porque é o que acontece nos dias de hoje,
A maioria das pessoas chegam à casa espírita principalmente por causa da dor. Graças a Deus temos os nossos pequeninos lá de cima que vêm porque as famílias vêm e são retirados dessa parte, dessa maioria, mas fora eles, as pessoas vêm pela dor. E chegam a uma casa espírita e o que querem é que os problemas sejam resolvidos. Infelizmente existem aquelas que se dizem casas espíritas, que dizem que resolvem o problema em 3 tempos. As verdadeiras, as sérias, as que têm por base a doutrina espírita, nunca, em momento algum, vão dizer que vão resolver o problema de cada um. Isso não existe. Se nem Jesus, que cá veio, se prontificou a resolver o problema de cada um de nós, não são as casas espíritas que estão rodeadas de espíritos que estão em evolução que o vão fazer. O que nós aprendemos nas casas espíritas é o processo e a ter os instrumentos necessários para nós próprios resolvermos as nossas dificuldades. É assim que as coisas funcionam. É difícil, muito, mas também é maravilhoso, porque significa que as coisas não dependem do outro, dependem de nós. Está nas nossas mãos mudar a nossa maneira de encarar a vida e, por consequente, mudar aquilo que vem de melhor até nós. E a ajuda, porque eles estão sempre prontos a ajudar. Só que se nós não fazemos por isso, eles não podem, de maneira nenhuma, interferir com a lei do livre-arbítrio. É uma das leis mais valiosas que nós temos e não pode ser interferida. Nenhum amigo espiritual, por melhor que seja, por mais evoluído que seja, vai interferir, não vai. Ele pode ficar do nosso lado constantemente. Temos o caso de André Luís no nosso lado. Ele só foi ajudado, ou só foi resgatado, quando ele abriu o seu coração e pediu por ajuda. Mas isso não significou que os amigos espirituais não o tenham acompanhado durante aquele tempo que ele esteve em regiões mais baixas, digamos assim. Não significa que ele ficou desamparado, de maneira nenhuma. Eles iam e acompanhavam a situação dele. Só que eles não podiam interferir com o livre-arbítrio dele. E funciona assim connosco. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. E o que é que significa este olhar para o alto? É nós colocarmos em pensamento com as vibrações mais altas, com os amigos espirituais. Porque a partir do momento em que nós nos sintonizamos para cima, nós abrimos o campo necessário para que os amigos espirituais possam nos ajudar. Se nós colocarmos a nossa frequência, é como um rádio, já falei aqui várias vezes. Se nós colocarmos a nossa frequência pensando em coisas menos boas, que a minha vida é uma desgraça, que nada me corre bem, com quem é que nós estamos a sintonizar? Com aqueles irmãozinhos que desencarnaram e pensam exatamente da mesma maneira. E por mais que os amigos espirituais nos queiram ajudar, nós vamos criar uma barreira à nossa volta que eles não conseguem chegar até nós. Por isso é que se diz que quando se entra na sala de passe, é preciso nós nos prontificarmos a receber, a abrir o nosso pensamento através da oração. Porque muitas vezes, por mais que eles nos queiram ajudar, como nós nos fechamos, eles não conseguem ajudar na sala de passe. A sala de passe é só um exemplo. Isto funciona para a nossa vida toda. Então depende, mais uma vez, de nós. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Tudo aquilo que estamos a passar agora é consequência do passado, ou até mesmo do presente, porque se nós tivermos a oportunidade e já espiarmos nesta reencarnação, já é muito bom. Não passar para a próxima já é uma grande bênção. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo.
Isto foi uma mensagem que foi dada em 1862 e que ainda é tão atual, ainda nos fala tanto ao coração e ainda é-nos difícil, muito difícil ser pacientes. Indo aqui no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico, temos um capítulo que diz: aguardemos. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Emmanuel, com base nestas palavras de Paulo, ele realça a necessidade que nós temos de, em qualquer situação da nossa vida, nós conservarmos a paciência. Paciência para conseguirmos atingir aquilo que nós aguardamos, ou conseguimos superar aquela dificuldade, ou conseguimos atingir aquilo que nos está reservado, não é aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos, muitas vezes, não é o melhor para nós. E nós nos esquecemos disso. É como as crianças lá em cima, os nossos filhos. Há muita coisa que eles querem que nós sabemos que não é o melhor para eles. Então nós não deixamos eles fazerem. Eles, na altura, acham que nós somos os piores pais da face da terra. Mas mais tarde eles vão perceber o porquê daquela situação e que realmente nós tínhamos razão. Nós somos crianças como crianças pequenas. Nós não sabemos, não conhecemos o filme todo. Nós só temos um pequeno frame. Então, muitas vezes, aquilo que nós queremos neste momento não é o melhor para nós. E nós vemos isso olhando para trás. Tantas e tantas situações em que nós achávamos que eram melhores e por aquele caminho, mas não deu certo. E agora, olhando para trás, nós percebemos o porquê de não ter dado certo. Se tivesse seguido em frente naquele momento, nós não estaríamos hoje como estaríamos. Então nós vamos compreendendo ao longo do tempo. Ele diz-nos assim: em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Porque é como o Chico dizia, que ele ficava triste quando recebia uma ofensa. Mas ficaria muito triste, muito mais triste, se fosse ele o ofensor. Porque aquilo que nós dizemos, a boca transmite aquilo que o coração está cheio. E um coração cheio de raiva, cheio de revolta, cheio de coisas menos boas, não é um coração feliz. Então o que nós queremos e nós sentimos, trabalhamos todos para isso, é para poder estar bem connosco próprios. Ter o nosso coração leve. É como quando nós verdadeiramente perdoamos alguém. Parece que sai assim um peso dentro de nós. Funciona exatamente da mesma maneira. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. E esta vingança, por causa do nosso orgulho, ainda origina grandes dificuldades nos dias de hoje. Porque nós ainda queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. O que é que acontece? Acabamos por nos prejudicar a nós próprios. Enquanto se nós não nos vingarmos, a justiça divina vai se encarregar daquele irmãozinho. Se sofres, espera. A dor é sempre um aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em face podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Portanto, nós temos de ter paciência, esperar. Mas como eu disse no início, não é esperar sentados.
As coisas não nos caem no colo. Não é por acaso que o lema da casa é trabalho, trabalho e mais trabalho. É o trabalho que nos ajuda, que nos fortalece e que diminui um pouquinho este tempo que muitas vezes nós esperamos. Porquê? Porque nós estamos focados no trabalho. Não estamos aí sem fazer nada, com a cabeça onde não devemos, atraindo aqueles nossos irmãozinhos que se encontram na mesma situação que nós. Por isso é que uma das grandes coisas, por exemplo, depressão, que nós já sabemos que são grandes obsessões. Muitas vezes, e isto já é da ciência em si física, que não tem nada a ver com a espiritualidade, muitas das coisas que eles recomendam às pessoas depressivas é trabalharem com barro, trabalharem com as mãos. Barro, jardinagem, tudo o que mexa com as mãos. Porquê? Porque a partir do momento em que está a trabalhar com as mãos, foca e está focado naquilo que está a fazer no momento. Então, desliga a sintonia com todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, nos querem prejudicar. Daí a importância do trabalho. O trabalho é como um chapéu protetor que nós abrimos e que, por mais que os amiguinhos nos tentem desviar do caminho, eles não conseguem interferir no nosso dia-a-dia. Porque aquilo de eu fiz isto porque eu fui, quem já está na doutrina há muito tempo e que muitas vezes usa essa desculpa, porque eu estava influenciado por algum nosso irmãozinho menos evoluído. Esqueçam, essa desculpa não funciona, porque assim, a última palavra é nossa. Ponto. Eles podem estar lá a querer, a picar e tudo mais. A última palavra é e será sempre nossa. Nós temos sempre o livre-arbítrio para decidir seguir para um lado ou seguir para o outro. Portanto, aquilo de fui influenciado, podemos ter sido, mas também deixámos isso acontecer. Então, cabe-nos a nós, através do estudo, perceber como é que nós conseguimos nos proteger e abrir esse guarda-chuva que tanto nos ajuda. E o principal instrumento que nós temos é exatamente o trabalho. Vamos aqui a este livro muito giro, Que a Vida lhe Traga Flores, que fala exatamente sobre a paciência. E diz-nos assim: é na paciência que ganhareis as vossas almas. Sem paciência de esperar que as coisas se resolvam, acabarás te precipitando e pondo tudo a perder. Aquilo que eu falei há pouco de, se nós esperássemos um pouquinho mais para tomar as decisões, muitas das coisas seriam resolvidas de outra maneira. Portanto, de muitas virtudes que ainda nos faltam conquistar, a paciência é a que mais nos faz falta. É que nós ainda nos demoramos mais a conquistar. Sem a paciência de suportar a presença de alguém que nos irrita, nós podemos tomar atitudes erradas que nos levem a magoar aqueles a quem provavelmente nós deveríamos respeitar. Não nos esquecemos que a pessoa pode nos irritar. O santo pode não bater o nosso codela, como se diz. Mas, efetivamente, é uma pessoa, é um espírito, é um irmão do caminho que tem tantas ou mais dificuldades do que nós. E, muitas vezes, esta irritação leva-nos a tomar atitudes que magoam essa pessoa. E depois nós vamos a ver, ninguém merece, digamos assim, mas nós vamos percebendo que, afinal, esta irritação era só algo do momento. Sem paciência de aguardar o que tanto esperamos alcançar, iremos fazer o quê? Acabar por desistir dos sonhos, dos projetos que poderiam enriquecer a nossa vida de harmonia e paz. Como vemos aqui esta imagem ilustra de maneira maravilhosa, que é, estava quase, mas o facto de ter desistido impediu de encontrar um tesouro. E quando nós falamos em tesouro, não é o tesouro monetário. Porquê? Porque nós fomos analisar a nossa vida, o que verdadeiramente nos preenche não é o dinheiro.
O dinheiro é algo que nós precisamos para viver. Mas o que verdadeiramente nos preenche é paz, é harmonia, é sentirmos que somos úteis para algo, é sentirmos que fazemos parte de algo maior. Nós temos muito esse exemplo aqui e acho que, para além de todas as tarefas que nós fazemos, acho que a que toca mais o coração de toda a gente que vai é a distribuição que nós fazemos de Natal às crianças do bairro que nós ajudamos. É aquela tarefa em que nós voltamos muito mais felizes do que nós fomos. Porquê? Porque nós recebemos aqueles sorrisos das crianças que não têm um único presente no Natal. Nós demos coisas físicas, é verdade, mas aquilo que nós recebemos é muito maior. E é nessas pequenas coisas que nós percebemos que a nossa felicidade, a nossa verdadeira felicidade aqui na Terra, depende disso. Nós estarmos bem com a nossa família. Nós deitarmos a cabeça na almofada e sentirmos que não temos mágoa com ninguém, que não precisamos de perdoar ninguém. Precisamos ser perdoados também, ou se já pedimos desculpa, porque é diferente. Uma coisa é nós pedirmos desculpa, outra coisa é nós sermos perdoados. Muitas vezes nós não pedimos desculpa porque sabemos que o outro não nos vai perdoar. Não interessa. A partir do momento em que nós pedimos desculpa de coração, se o outro não perdoa, o problema é dele. A nossa parte já está feita. A nossa cabeça já pode deitar na almofada completamente tranquila. A partir daí o problema é dele. Porque é ele que carrega a mágoa. Então, nós precisamos de trabalhar para alcançar tudo aquilo que nos faz bem. Seja estarmos com a família, seja nos doarmos a alguém. Trabalhar no que for. É muito importante. Sem paciência de procurar compreender o que a vida espera de nós, iremos passar a enveredar caminhos errados que nos levarão ao arrependimento tardio. Se nós não fizermos uma análise, pararmos um pouquinho, muitas vezes é necessário parar e analisar a nossa vida e perceber assim, eu estou com estas dificuldades, o que é que isto me quer dizer? O que é que Deus quer me transmitir nesta situação? Que eu preciso estar mais com a família? Que eu preciso de me doar mais? Que eu preciso de ser mais paciente? Que eu preciso de olhar para o outro como se fosse um irmão em caminho comigo? Mais tolerante? Não fazendo esta análise, nós partimos logo para a agressividade, originando situações que podiam perfeitamente ser evitadas. Sem a paciência de lutar por superar as dificuldades que enfrentamos, nós iremos acabar por anular a oportunidade que a vida nos está a dar. Isto é uma oportunidade. E todos nós estamos a ter uma oportunidade que milhares de espíritos que estão no plano espiritual esperam por ter. Principalmente agora, cada vez menos, as pessoas estão dispostas a engravidar, a ter filhos. Portanto, nós temos nas nossas mãos uma oportunidade de ouro e cabe-nos a nós aproveitá-la ao máximo. Vamos ter os nossos erros? Vamos ter os nossos arrependimentos? Claro que sim. Mas pelo menos se olharmos para trás e pensarmos assim, bem, podia ter sido melhor, mas também podia ter sido muito pior. Não chegar do outro lado e sentir que não foi uma perda de tempo total, já é uma grande vitória. Sem paciência de procurar aprender o que ainda não sabemos, por certo iremos perder a ocasião de vencer mais etapas na nossa vida. Aquilo de eu já sei tudo não funciona. Não é por acaso que o nosso estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho é contínuo. Ou seja, ele vai de uma ponta à outra do Livro dos Espíritos e depois volta ao início. Exatamente por causa disso. Nós nunca vamos saber tudo. Devido às nossas experiências, devido ao nosso grau de evolução, devido às nossas dificuldades, aquilo que eu interpreto hoje não será igual àquilo que eu vou interpretar daqui a 10, 15 anos. Daí a necessidade de estudo contínuo. Exatamente por causa disso. Não basta estudar só uma vez. Não dá.
É tão rico, o Evangelho de Jesus já está aqui há 2000 anos e nós ainda o compreendemos tão pouco que numa reencarnação, só uma vez, nem pouco mais ou menos. Daí nós estarmos sempre a insistir do estudar, exatamente por causa disso. Sem paciência de organizar as coisas que nos pertencem, iremos nos perder na confusão que nós mesmos criamos, sem que consigamos entender ou resolver. Portanto, nós vemos aqui que a paciência é tão necessária como qualquer outra virtude que nós sejamos a agradecer interiormente. E nós temos sempre que lutar, que nos esforçar, procurar vencer o comodismo exagerado e a preguiça. Porque isto é difícil fazer. Isto é muito difícil. É mais fácil agora não fazer nada. Chegar e dizer assim, porque mudar a reforma, isso é muito difícil. Dá muito trabalho. Realmente agora é capaz de ser mais fácil. É. Mas lá à frente, a dor vai ser muito maior. E temos de ter a plena certeza de uma coisa. A dor que nós estamos a passar agora é com certeza muito menor do que a mesma dor que nós iremos passar amanhã, se nós a prolongarmos. Então, se é para passar, arregaça as mangas e vamos embora. Dói. Dói na mesma, mas nós vamos. Porque é isso que nós estamos aqui a fazer. E é como ela diz. E se o sol não esperasse com paciência que a noite se esvaísse para voltar a brilhar? Já pensámos se os nossos pais não tivessem sido pacientes connosco na nossa infância? Ou os professores a nos ensinarem a ler, a escrever, a contar? E se Deus não tivesse paciência com os nossos erros e nos abandonasse à própria sorte, sem nos dar novas oportunidades de aprendizagem? Bem, aí estava tudo tramado, não é? Porque realmente os erros são muitos. E Ele espera por nós sempre. Quantas vezes nós caímos, Ele espera sempre que nós nos levantemos. E vai esperar. Até nós darmos o primeiro passo. Por mais difícil que seja, por mais revoltado que nós estejamos, por mais pouco evoluídos que nós sejamos neste momento, Ele espera sempre. Porque Ele sabe que nós temos aquilo mais importante que Ele semeou, que é o amor de Deus. E o amor cobre uma imensidão de pecados. Este livro, maravilhoso. Eu vou já dizer porque nós vamos criar, era para ser surpresa, mas eu vou falar sobre ele. Nós vamos criar um jornal da casa, que é o Jornal Batuíra, e que vai ser muito direcionado para os frequentadores e para os trabalhadores. E este livro é tão importante, mas tão importante, que todos os números do jornal vai ter um capítulo deste livro. Exatamente porque ele é do tio Spartak. O tio Spartak era o responsável da parte mediúnica doutrinária do Grupo Espírita Batuíra do Brasil. Trabalhou lado a lado com os fundadores da casa, a Sra. Arlanda e a Dona Aldina, e quando desencarnou, tornou-se um dos mentores da casa, um dos amigos da casa que ajudam a casa e muito. E ele transmitiu este livro a Carlos Bacelli quando chegou do lado de lá. Bem, que vocês leem o livro, eu quando li o livro pensei assim, meu Deus, ele próprio disse que chegou do lado de lá e sentiu que tinha perdido muita coisa nesta reencarnação. E quando eu li aquilo eu pensei, bem, se ele fez o que fez e sentiu que perdeu muito tempo, imagina nós que aqui estamos. Mas é para verem que, efetivamente, muitas vezes, esta sensação de tempo perdido acaba por prejudicar quem desencarna, porque sentiu que perdeu uma encarnação inteira. Daí nós estamos sempre a falar e estudarmos exatamente para termos esta noção, temos a consciência de trabalharmos cada dia mais para não perdermos tempo, não perdermos mais tempo. Ele diz-nos assim, paciência e trabalho. A paciência é uma virtude cuja conquista se efetua em meio às lutas e provas de cada dia.
Fruto de reflexão e de perseverantes exercícios espirituais de aceitação e de renúncia ao ego, a paciência é urdida na quietude íntima e na contenção dos nossos personalistas. Só há uma coisa que devemos fazer acontecer com a maior brevidade possível: o bem que depende de nós em favor de quem não pode esperar. Quanto aos demais, precisamos compreender que tudo sucede a seu tempo. Não podemos impor aos outros a nossa boa vontade, o nosso entusiasmo, os nossos caprichos e ansiedades. Em vidas que já se foram, malbaratamos a oportunidade pela qual suspiramos agora. Inúmeros ensejos foram desperdiçados por nós na consecução dos objetivos que nos vemos constrangidos a adiar indefinidamente. Quantos nos angustiamos por apressar o passo nas sendas da evolução, sem que a grande custo logremos sair do mesmo lugar? É uma das sensações que trago mais vivas em meu espírito, o desejo de ser mais útil, sem todavia saber como, quando e onde. Restava-me então a paciência para comigo e para com aqueles a quem não podia atender. Eu os observava e os lamentava, possuídos quando finalmente despertassem em meio aos embaraços nos quais me debatia. Então repetia baixinho, seguidas vezes, de modo a que só eu pudesse ouvir: paciência, Spartaco, paciência e trabalho. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua altura. É difícil, principalmente porque, e cada vez mais compreendo aquilo que ele dizia, porque é muito difícil nós vermos pessoas a chegarem às casas espíritas com grandes problemas, serem ajudadas através dos tratamentos e assim que estão boas, desaparecem. E eu lembro-me, na altura, jovem como era, virei para a Dona Aldina e dizia assim: mas porquê que temos que voltar? Porquê que se volta a ajudar se eles vão-se embora? Só quando a coisa apertava é que se lembrava. Então o telefone da Dona Aldina era assim. Quando a coisa apertava, ligavam para a Dona Aldina: estou muito aflito. Mas quando ficavam bem, desapareciam. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci, que é: filha, cada um tem o seu tempo. E é preciso bater muitas vezes com a cabeça na parede para aprender. E o nosso trabalho como casa espírita, estarmos aqui de portas abertas para receber quantas vezes forem necessárias. Pronto, e aí realmente uma pessoa percebeu. Mas ela dizia muitas vezes, quando apanhava assim uma pessoa que não de repente não vinha e lembrava-se, ela dizia assim: olha, não é só pedir, também tem que vir agradecer. Quantas e quantas vezes ela disse isso. Realmente é verdade. Bem, estamos quase a terminar, não é? Falando aqui deste livro que também é muito interessante, Médico Jesus, que diz que paciência é remédio. E Chico diz assim: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então vejam só, o que ele diz: não existe problema algum que nós não possamos resolver com paciência. Vamos perceber porque é que ele diz isto. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio muito poderoso. Porquê? Porque ela tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, que são 3 grandes bombas que arrasam qualquer saúde. E quem já está doente acabam por dificultar a cura. E não é por acaso que nós somos tratados por pacientes na área da saúde, exatamente por causa disso. Precisamos ter paciência. Sem o exercício diário da paciência, nós não conseguimos encontrar a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer
E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Então, pacientemente agradeça a Deus o seu embelezamento espiritual. A doença é o nosso embelezamento espiritual. Então é preciso ter paciência para conseguirmos seguir em frente. Ainda dá tempo. Este livro é maravilhoso. Tão maravilhoso que é que eu já fiz uma palestra só com ele, mas desta vez só trouxe um pedacinho que fala exatamente em serenarmos o nosso coração, que anda tão atormentado. Serena o coração, livrando-te dos pensamentos buliçosos que te possam conduzir ao desequilíbrio tão prejudicial. Observa à tua volta as belezas que te rodeiam, convidando-te a cada momento a mergulhar nesse imenso oceano da harmonia universal. Serena o coração. Não permitas que os teus pensamentos sejam assaltados pela insensatez que mina dos turvelinhos das paixões tormentosas. Serena o teu coração. Não deixes que as traves que te assolam os olhos te impeçam de admirar as belezas que a vida dispõe misericordiosamente em teu favor. Cala as tuas reclamações, suspende as queixas, abre espaço no coração para que a vida possa estar sempre em ti, suave e bela. É uma coisa que nós precisamos tanto fazer, de calar as nossas reclamações e suspender as nossas queixas. É como dizia a Dona Aldina, quando lhe perguntava como é que ela estava, nos piores dias ela dizia que estava para lá de ótima. E agora que eram os piores dias. Exatamente por causa disso. As palavras, os pensamentos têm força. Pode ser difícil, mas nós precisamos de contrabalançar isso através dos pensamentos. E nunca nos esquecemos de uma coisa. Há sempre alguém neste mundo que está muito pior do que nós. Os nossos sofrimentos não são os maiores da face da terra. Se eu perdi um filho, houve alguém que chegou e perdeu 2. Se eu perdi o trabalho, houve alguém que nem sequer tem capacidade para arranjar trabalho porque não tem o corpo físico para isso. Se nós analisarmos bem, nós precisamos de perceber aquilo de bom que nós temos e trabalhar com isso. Acalma o coração e percebe que não és o único a viver a diversidade e a sofrer com as muitas indiferenças. Observa que o mundo é feito de contrastes, espelhando as diferenças. Entretanto, toma consciência de que, ainda assim, a harmonia nunca deixa de prevalecer sobre as coisas de Deus. Ouve a voz de Deus a convidar-te para os momentos de quietude interior, operando em ti as deliciosas carícias do amor. Assim, a cada instante poderás perfeitamente viver em paz e em harmonia, mantendo-te permanentemente integrado à serenidade universal. Por isso, jamais percas tempo. Serena agora o teu coração. E vamos passar para a frente, que já está a acabar o passe e já está na hora. Este livro, todos os livros dele são maravilhosos. Os de estudo, mas principalmente os de mensagens. E são livros que nós deveríamos trazer pelo menos um connosco, seja no carro, seja na mala, o que for. Porque quando abertos ao caso, naqueles momentos mais difíceis, eles tocam exatamente naquele ponto que nós precisamos de ouvir. Não é muitas vezes o que queremos, mas é aquilo que nós precisamos. E falei principalmente aqui sobre a paciência, que diz assim: não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravem. Ainda que as provações inesperadas te espanquem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. Olhem o trabalho sempre aqui presente. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Portanto, nunca nos esquecemos. É sempre tempo de recomeçar e amanhã existe sempre um novo amanhecer. E para terminar, Chico dizia:
Em minhas preces de todo o dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar a superar as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Muito obrigada a todos e que Jesus fique connosco. Olá, boa tarde a todos. Vamos então para a nossa prece, que já está na hora. Vou pedir-vos então que se coloquem confortáveis. Quem quiser feche os olhos. Aproveite para mentalizar o nosso Mestre Jesus. E a Ele e a todos os Espíritos que aqui estão ajudando nestas tarefas. É a eles que queremos agradecer pela oportunidade de termos estado aqui, nesta hora, estudando o Evangelho e, sobretudo, para aqueles que estão a passar por algum momento de dificuldade, que aproveitaram esta hora para não pensar nas dificuldades e desafios da vida, mas sim no nosso querido e Mestre Jesus. É a Ele e a Batuíra que agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, rogando para que a mensagem de paciência possa estar na nossa mente e no nosso coração, fora destas portas, no nosso lar, na nossa escola, na nossa casa, no nosso local de trabalho, em todos os sítios onde formos, consigamos treinar e aprender esta dádiva que é a paciência. Por fim, Mestre Jesus, queremos te pedir para que, se assim for tua vontade e nosso mérito, consigam os nossos espíritos amigos nos auxiliar ao longo desta semana. Consigamos nós ter a capacidade de os ouvir e de os compreender, pois eles nos ajudam o tempo inteiro, em todas as situações ao longo desta semana. Consigamos ouvi-los, para assim esta mensagem do Evangelho consiga se expandir por todos e assim também ajudarmos este planeta a regenerar. Pedimos que nos acompanhem hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.